Então, nós tivemos aqui essa presença do José de Castro. O tempo não vai permitir. Nós queríamos trabalhar com a Ana um projeto de um alto, né? Então, ontem conversei com a Maria Emília, quem sabe lá no Rio, a gente busca, no meio de tanta criatividade, né, a possibilidade de trabalhar algo assim que torne visível um pouco mais a figura desse eminente brasileiro. Uma característica de José de Castro, né, é a sua profunda humanidade e sensibilidade. Um amigo dele diz assim que na pele dele ardia a experiência da própria família, o pai e a mãe separados, né? A mãe vivendo na pobreza e o pai na riqueza. E ele ali no meio dessa situação dolorosa, né, partilhando a sua mesada com a mãe, né? E ele cresce numa casa muito próxima ao Capibaribe, né? E ele diz que não foi na Sorbonne que ele entendeu a questão da fome, na profundidade que ele entendeu. Ele diz que foi vendo o povo ali, né? No meio da lama, se transformando em caranguejo. E ele nos diz uma coisa profunda, né? Séria. Por que que estamos aqui? Por que que devemos continuar a partir daqui dialogando e marcando presença, ocupando espaço? A Tânia diz com muita propriedade, tem que ocupar espaço, né? E você ocupa espaço correndo o risco até de ser mal visto, né? Eu sou um teimoso, eu não sou funcionário público, não há nada contra funcionário público. Eu não tenho vínculos com o governo, mas eu teimosamente, eu tenho muitos anos de cooperação com os governos, né? A ocupar o espaço, né? O Gadeira sabe o que é ocupar o espaço, né? Eu ocupo espaço até com os meus, como é que chama? Os torpedos, né? Eu mando torpedo para o governador, ele recebe o torpedo, e você tem que estar presente, né? É uma constante negociação. Não, cidadania não é concessão, cidadania é conquista. Não para minha glória não, mas eu até fico contente de dizer a vocês, né? Por tudo aquilo que nós caminhamos e nos incentivamos, né? Hoje lá na Associação Brasileira de Imprensa e a Academia Brasileira de Filosofia e a Folha Dirigida, eu vou receber uma homenagem. Eu sou uma das 10 personalidades cidadania de 2014, sem nenhuma lista dirigida. 4.287 pessoas da área social votaram, escolhendo 10 pessoas que no Brasil têm contribuído mais pelo fortalecimento da cidadania e transformação social. Eu digo isso porque nós estamos muito nos encorajando. Todas as homenagens que eu já recebi, talvez eu seja o bispo mais condecorado, até mais que Dom Helder. Eu sempre coloquei as minhas condecorações na equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então é muito importante que a gente se encoraje mutuamente, né? E o objetivo desse encontro é exatamente este: que nós tenhamos essa profunda sensibilidade e sintonia, né? Não é na Sorbonne, né? É lá na periferia. O Papa atual está dizendo isso constantemente. Até, Tânia, eu creio que ou na periferia de Recife, ou da Baixada Fluminense, né? Acho que nós devemos retomar esse diálogo, né? E aprofundar essa questão. Que a gente tenha a inquietude de José de Castro, né? O que nós percebemos aqui, a transversalidade, né, dessa temática toda. José de Castro foi médico, foi poeta, foi sociólogo, né? Foi geógrafo, foi o fundador da primeira escola de nutrição, né? Ele é uma enciclopédia viva, é uma universidade. Por que ele foi capaz, né, de dizer o que disse? Eu chamo a profecia de José de Castro. Profecia para mim não é adivinhar o futuro, é a luz da sua profunda convicção da beleza da vida, né? Você olhar a realidade, ficar incomodado com ela, fazer uma denúncia e apresentar caminho.
Quem não apresenta caminho não é crítico. Outra palavra da Tânia é bendita, bendita a crise. Um dia um ilustre bispo chegou para mim e disse assim, você está com crise de fé. Eu falei, você é um idiota perfeito, elevado ao cubo. Com devido respeito, que ele ficou cardeal. Você não distingue entre folclore eclesiástico e fé. São duas coisas muito diferentes. Dizia para o Newton, que estava aqui esses dias lá de Brasília, nós estivemos juntos em Cuba, uma pessoa conta coisas e fala o tempo inteiro, né? É fabuloso. Ele disse, a Bíblia não quer provar a existência de Deus. O Evangelho não prova a existência de Deus, coisa nenhuma. O Evangelho é um testemunho de alguém que mergulhou no mistério da vida, viu, cheio de luz, né? E diz, viva a vida, essa que é a revelação. Eu saí do hospital arrasado em 2003, 11 dias de coma induzido, que eu não desejo para ninguém. Eu tenho memória de todo o terror que eu passei em estado de coma, na alucinação. Não desejo para ninguém. Saí de lá, eu fui o primeiro maluco que na UTI, saiu da UTI para ir dar uma coletiva de imprensa, porque eu queria dizer que eu estava vivo. Dizer que eu não ia abrir mão de continuar trabalhando, inclusive dizer para os políticos, vocês vão ser incomodados. Né? E o que eu disse na entrevista de imprensa? Viva a vida! A razão nossa aqui é a vida. O que incomodou José de Castro, que buscou entender o mistério da vida, os desencontros, né? Sociais, econômicos, políticos, né? Foi exatamente essa inquietude. Devemos ser inquietos, né? Que a inquietude nos marque profundamente. Não ficar acomodado. Eu sou uma pessoa que estou chegando a quase 80, mudo a agenda todo dia. Né? A agenda para mim é referência, né? Não tenho medo de mudança, sonho com o novo. Estou mudando agora, até a oração agora vai ser assim. Vamos ver se o Senhor me dá mais uns 25 de novo, porque pelo menos 20, né? Eu tenho medo de pedir de menos. Porque uma vez eu disse uma bobagem na paróquia, né? Quando era padre, cheguei depois do concílio, o bispo mandou, eu já ia mexer naquilo tudo, o bispo ainda mandou, aí foi pior ainda, né? Aí eu disse assim, olha, eu vou ficar bastante tempo aqui, o suficiente para enterrar todos os meus inimigos, né? Aí um dia eu estava passando, o senhor disse, o senhor pode entrar na minha casa? Eu disse, posso. Ele se jogou de joelho e disse, pelo amor de Deus, o senhor me dá 10 anos de vida? Eu disse, desde quando que eu sou o senhor da vida? Não, é que o senhor falou que vai enterrar seus inimigos. Eu falei, eu não sabia que você é meu inimigo. Eu falei, você quer 10 anos de vida por quê? Porque eu quero ver meu netinho. Eu falei, pois então, tenha 10 anos de vida. O pobrezinho morreu uns meses antes. Devia ter pedido 20. E um pastor da Assembleia disse assim, Dom Mauro, quando o senhor ora pedindo, agradeça na hora, porque se não agradecer, não é sinal que não vai acreditar. Bom, então vamos voltar aqui. Que a gente se inspire exatamente, né, no aprofundamento do conhecimento desse profeta do século XX. Né? Ninguém o superou até hoje. Na leitura da gênese desse fenômeno, né? Nos sintomas que ele revela, ele diz, nada desfigura tanto o ser humano em todas as suas dimensões, físicas, psicológicas, espirituais, né? Sociais, né? Quanto passar a fome. O que deve motivar a gente, eu sempre insisto, é essa visão bíblica, que não é a que eu aprendi na catequese, quando eu era criança, vivendo e chorando nesse vale de lágrimas. Que coisa mais horrível, viu, irmão? Ensinar as crianças a viver chorando e gemendo no vale de lágrimas, né? Que horror. O profeta Isaías diz assim, criança não é concebida e dada à luz para viver uns poucos dias.
o ancião vai viver seus dias. E quando alguém chegar a morrer com 100 anos, vão dizer, morreu jovem, vamos pedir mais 20 anos, mais 30, mais 40, né? E vamos viver essa vida com intensidade. Dentro da exiguidade do tempo, eu queria dizer ainda mais algumas poucas coisas. Eu vim para cá ocupado, com a articulação de uma agenda estratégica. E o simpósio nos deu embasamento, né? E a Tânia, aquilo que eu esperava, colocou aqui um roteiro para uma agenda. Eu queria nos desafiar uns aos outros, com pessoas, instituições, né? A gente se articular para criar uma agenda estratégica. Acho que todos os estados têm o seu plano aprovado na Assembleia, né? Em Minas é até 30, acho que todos os outros também têm. Por que a gente não pode fazer uma agenda estratégica de segurança alimentar, nutricional, sustentável, que é uma questão de soberania, né? E que é um direito fundamental do ser humano, que tem o meio ambiente como fundamento, e cujo objetivo, o que é? Pergunto, por que o senhor trabalha? Para uma coisa muito simples, para a criança se desenvolver, crescer, e a gente ser um povo saudável, inteligente, criativo e bem-humorado. Então, a minha proposta é que a gente saia daqui com um processo de articulação para a gente elaborar uma agenda estratégica em torno da vida de nossa gente, né? Que vai de 2015, quando se esgota um prazo dado pelos governos do mundo, né? Tudo faremos até 2015 para que metade da humanidade não morra de fome, a outra metade pode morrer. Essa foi cínica a decisão, né? Mas mesmo assim não atingimos, né? Hoje chegamos a 1 bilhão. E se nós formos analisar sob o ponto de vista nutricional, a Tânia acabou de dizer, não sei se eu estou comendo ou tomando veneno, né? Sob a dimensão nutricional, nós todos vivemos num estado de grande insegurança. O Lalinho ontem à noite comeu alguma coisa, passou a noite mal. Então esse é um convite, a gente se articular em torno disso. E vou dar alguns passos, né, em relação a como a gente teve a ousadia de chegar aqui. Também o José de Castro fez uma conferência sobre o papel da universidade. Uma das teimosias minhas é bater nas portas da universidade. A universidade tem 3 tarefas importantes ou missão, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. O que dá relevância à universidade é a sua capacidade de sair para fora dos seus muros, né? E dialogar com a mãe natureza, com o meio ambiente que está ali. Olhar com reverência, com encantamento, né? O que eu descubro, o que eu percebo, né? O que é que eu posso oferecer para que a Terra seja lugar de vida generosa, né? Como é que eu posso ajudar a conhecer o povo que está aqui na região, sentir as suas angústias, vontade de viver, né? Caminhos que querem percorrer, como é que nós podemos assessorar, não, esse povo? Então, eu acho que essa é uma grande questão para todos nós, que a universidade cumpra a sua missão. Daqui eu estou indo, semana que vem eu vou para Minas, para Belo Horizonte, Contagem, estamos fazendo um trabalho com os maristas de um projeto de educação teórico e prático, alimentar, nutricional numa escola, envolvendo tudo que a escola é e as famílias. Em Diamantina estamos lançando, foi falado aqui, deve ter material circulando, o programa estruturador Cultivar, Nutrir e Educar, que nós criamos em Minas Gerais. É o único programa que eu conheço de fato que é transversal. Você tem 3 secretarias de Estado com um programa só, elaborado, implantado, acompanhado por 3 secretarias, fundamentado no binômio indissolúvel, educação e nutrição, não há um sem o outro.
com resultados muito bons, estamos chegando a 220. Aí entra a agricultura familiar. A coisa mais bela que o Lula fez para mim foi exatamente entregar o mercado, que o mercado é normal, é escambo, é troca. O mercado é necessário, de fato, né? Entregou o mercado da produção, abastecimento de alimentos para as escolas, para a agricultura familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar planta para comer, porque o alimento saudável adequado é o mais próximo da sua casa, que a natureza lhe oferece, né? Então, esse mercado nós podemos ocupá-lo 100%. Em 130 municípios de Minas, onde nós implantamos o Cultivar, Nutrir, Educar, só isso teve um impacto na compra de alimentos da agricultura familiar pelo Estado, de 6% a 20% já. E todos os municípios que aderiram, todos passaram do 30%, tem 40%, 50%, 70%, até 100%. Então, acho que aí está um ponto importante que a gente gostaria também de retomar, não? Que é nós trabalharmos uma coisa muito real, ocupando um espaço, né? E tem que ter competência. E aí é um trabalho grande de assessoria científica e tecnológica das universidades. É onde eu vou colocar as minhas fichas de energia sempre mais nesse programa. Não dá para fazer tudo, só que esse é um programa estrutural, estruturante, né? Ele mexe profundamente com a questão. Então, encerro aqui, o tempo terminou, não, mas a vida não acabou. Não? É um momento só da nossa caminhada. Não? Nós estamos em tempo pascal. Nesse tempo pascal, domingo de Páscoa, e também depois se lê o Evangelho de Lucas, acho que é 24, né? Um casal de discípulos ia voltando para Emaús, né? Desanimado. Aí alguém começa a caminhar com eles, né? E começa a ler a história, falar da memória, né? A Tânia e eu aqui somos as pessoas que têm memória, estamos vivos, né? É lamentável que a CNBB tenha 160 bispos cheios de memória e não sabe o que fazer com eles. Nós não somos nem membros da CNBB. Fiquei lá 2 dias para ver como é que estava o clube, né? Bom, mas então encerrou a memória, né? A memória. Tem umas crianças que vão nos alegrar agora. Essas meninas aqui, elas seguem o comando do Padre Inácio. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado.